Tema da nossa mensagem de hoje, todos juntos, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Marcos, eu quero basear essa reflexão hoje em Marcos capítulo 2, versículo 11 e 12. Marcos capítulo 2, versículo 11 e 12. Encontraram? Por que vocês estão sentados ainda? Jesus falando aqui no versículo 11. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de aqui ouvirmos a Tua palavra. Nos dá, Senhor, entendimento para que nós possamos acolher a Tua palavra no coração. E assim, Pai, que nós possamos sair daqui totalmente transformados para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu quero que você desligue o seu celular, tá? Você desligue o seu celular, bote no modo avião, senão eu vou fazer uma oração para que queime o seu celular aqui durante a mensagem. Amados, quem de nós aqui chegou aqui na igreja e ouviu uma mensagem e saiu daqui e disse: hoje a mensagem não foi para mim. Não gostei da mensagem, a mensagem não foi para mim. Eu acho que se o irmão fulano de tal estivesse aqui, a mensagem seria para ele. Quem de nós, não precisa levantar a mão não, para não constranger não, mas quem de nós já não pensou assim? Quem de nós já não agiu assim? Eu tenho certeza que muita gente já agiu assim. Eu, uma vez na minha vida, também já agi assim, tá certo? E, baseado nesse tema, eu queria dizer para você, tá? Que mesmo quando você vem à igreja, e você vem atrás de algo, talvez você não receba aquilo que você quer, mas o Senhor Jesus, Ele tem sempre algo muito especial para a sua vida. Cabe a você receber do Senhor e acolher na sua vida, no nome de Jesus. Diante disso, que eu estou falando aqui, eu quero desconstruir hoje, tá? Ao final dessa mensagem, eu quero desconstruir aqui hoje essa tese ou esse comportamento que você diz assim: a mensagem não era para mim, era para o outro não. Você vai sair daqui e vai entender que não somente essa mensagem de hoje, mas todas as mensagens que você ouvir é para você, irmão. Amém? É para você. Então, hoje nós vamos desconstruir isso aí, tá certo? E eu quero que você entenda, tá? Entenda que diante do que você tem passado, diante da vida que você está tendo, talvez vida de choro, de tristeza, todos nós temos problemas, né? Todos nós temos problemas. Uma vez eu encontrei com o irmão, e aí, meu irmão, está tudo bem? Se a paz está tudo bacana, tirando a dor de cabeça, a falta de dinheiro, o estresse, a diabetes, o problema de pressão, está tudo bem. Digo, misericórdia. Realmente, né, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas, e eu sei que também você tem, tá? E, baseado nesse tema aqui, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a tua única esperança, no nome de Jesus. Jesus Cristo é a nossa única esperança, tá? Imagine só o que você já tentou fazer para resolver o problema da sua vida. Imagine só o que você já dispôs para tentar resolver. Imagine só que você talvez se encontre
num beco sem saída, sem saber para onde vai, e não tem mais o que fazer, e você olha para os lados e não vê saída. Imagine só essa situação. Mas eu queria que você fechasse o teu olho aqui agora. Fecha o teu olho. Não te preocupa não, que ninguém vai levar nada de você. Fecha o teu olho aí, tá? Fecha o teu olho. Ouve bem no fundo do teu íntimo, do teu coração. Jesus Cristo é a tua única esperança. Jesus Cristo é a tua única esperança. Saia daqui com essa convicção. Pode abrir o olho. Saia daqui com essa convicção, tá? Por que que Jesus Cristo é a nossa única esperança? Porque, amados, Ele faz por nós coisas que ninguém pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Por isso, eu quero que você entenda que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Amém? Bom, amados, esse aí é o tema da nossa mensagem, mas eu quero dar um título para a nossa mensagem aqui e dizer assim: o maior milagre de Jesus. Aí você pode dizer, rapaz, lá vem o pastor com essas ideias aí, né? Qual é o milagre de Jesus que não é importante? Qual é o milagre de Jesus que nós podemos considerar como o maior, o bom, aquele, né? Todos os milagres de Jesus têm a sua significância. Mas hoje eu quero mostrar para você. Tá? Hoje, baseado nessa leitura que nós fizemos aqui, você vai deixar a Bíblia aberta em Marcos capítulo 2. E eu quero mostrar para você o maior milagre de Jesus. Tá bom? Nós vamos ver o maior milagre de Jesus hoje aqui. E eu quero te dizer que, mesmo que você tenha vindo aqui, tá, naquela ideia, de repente, de receber algo, tá bom? E você não encontra, e você sai daqui muitas das vezes insatisfeito, dizendo assim, rapaz, a mensagem não gostei hoje, não era para mim, e você sai. Eu quero te dizer que o milagre que você vem receber, Jesus tem sempre o milagre para a sua vida, e cabe a você receber ou não, no nome de Jesus. Amém? É isso aqui que nós vamos falar acerca disso, tá bom? Então, que contexto é esse? Que contexto é esse aqui? Quando Jesus falou, eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. E aquele homem paralítico, ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nós nunca vimos nada igual. Nós nunca vimos nada igual. Essa é a história da cura de um paralítico. Um homem que ele dependia das outras pessoas para tocar a sua vida. Aquele homem não andava, aquele homem tinha suas limitações, né? E no capítulo 2, do versículo 1, que é quando começa essa história desse homem aqui, desse paralítico, diz assim, ó, que um leproso aproximou-se, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, que depois daqueles dias, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na sua casa. Que negócio é esse? Jesus entrou novamente em Cafarnaum, tá? Eu quero te dizer que Jesus escolheu Cafarnaum para morar, tá certo? Mas por que a Bíblia está falando aqui que Jesus entrou novamente ali em Cafarnaum? Não foi uma entrada, aí saiu, entrou novamente, não foi algo assim, tá? Teve um acontecimento aqui, e se você voltar a sua leitura, alguns versículos para trás, como no capítulo 1, versículo 40, você vai entender que de Jesus se aproximou um leproso, que suplicou de joelho para Jesus, mestre, se quiseres, né? Se quiseres, podes purificar-me, né? E o versículo 41 diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, né? Eu quero, seja purificado. E o versículo 43 e 44, Jesus deu uma advertência para aquele homem, para que ele não contasse nada para ninguém. Mas que no versículo 45, aquele homem diz que foi curado, saiu dali de junto de Jesus e tornou público esse milagre, saiu espalhando para todo mundo
a notícia da sua cura, daquele milagre que ele havia recebido. Esse homem que foi curado, ele era leproso. A lepra nós conhecemos como hanseníase hoje, né? E naquele tempo, naquele contexto, a lepra não tinha cura. A pessoa que ali fosse contaminado pela lepra, ali mesmo podia somente esperar no seu calvário para chegar à morte e entregar sua vida. Era isso aí, se não fosse um milagre e tudo mais. Então, aquele homem que tinha lepra, ele foi curado por Jesus. Então, pela própria pessoa daquele homem que foi curado, ele espalhou a notícia do seu milagre. Foi um grande milagre que aquele homem, que aconteceu na vida daquele homem, e ele tornou público esse milagre, né? Daí entender que muitas pessoas, na continuidade dessa leitura, muitas pessoas, ouvindo aquele acontecimento, seguiam a Jesus porque queriam estar junto dele, por causa dos milagres que ele fazia. Muitas pessoas vinham de todos os lugares e queriam estar na presença do Senhor Jesus. Fato é que, por isso, Jesus não podia mais entrar nas cidades, né? E ele ficava só, muitas das vezes recolhido, solitário, por conta dos milagres que ele fazia. Grande milagre se operou na vida daquele homem, né? E mesmo Jesus se recolhendo, ficando solitário nos cantos, as pessoas que vinham de outros lugares iam até Jesus para ali estar com ele, né? Amados, se você fosse tocado por Jesus e recebesse um milagre na sua vida, você ia ficar calado ou você ia falar para todo mundo? Eu creio que você iria falar, né? E eu quero te dizer hoje que você tem a oportunidade, eu e você, de recebermos o milagre do Senhor e sairmos daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, para que todos saibam que Ele vive e Ele tem poder e Ele pode transformar a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Então, dado a esse acontecimento, né, Jesus que estava ali, né, ele vai e volta novamente agora para Cafarnaum, conforme diz o versículo 1 do capítulo 2. Novamente, ele entra em Cafarnaum e vai para sua casa, lembrando que ele havia escolhido Cafarnaum para morar. O versículo 2 diz que muita gente, devido a isso, sabendo que ele estava lá em Cafarnaum e estava na sua casa, se reuniu ali, junto da casa dele, de forma que não havia mais lugar junto à porta. Era muita gente ali que queria estar com Jesus. Aquele lugar estava tomado ali, né? Não tinha nem lugar junto à porta. E o versículo 3 diz que vieram alguns homens, tá bom? Essa história a gente conhece como 4 homens carregando a maca daquele paralítico. Não é verdade, não são somente 4, são vários homens, tá certo? E dentre esses vários homens, 4 carregavam a maca, tá certo? Então, versículo 3 diz que vieram alguns homens trazendo um paralítico, quatro deles carregando a maca deles, né? Esse homem paralítico, ele precisava de um milagre, ele precisava ser curado, ele não andava, ele tinha suas limitações, não tinha outro meio desse homem andar, senão através do milagre do Senhor. Aquele homem definhava, aquele homem não tinha vida, aquele homem sofria por causa da sua enfermidade, esse homem, ele sofria por vários outros problemas decorrentes da sua enfermidade. Tá certo? E não tinha um outro meio desse homem andar. Não tinha outro meio. Ele era limitado dentro do seu problema. Dentro do seu problema. E as pessoas da qual conviviam com ele também sofriam. Como eu falei, outros problemas surgiram em decorrência desse problema dele. E no caso aqui, as pessoas da sua família também sofriam por causa dele. Por quê? Porque naquele contexto, o homem era quem o responsável de suprir, de trazer o mantimento, de cuidar da família. Era o homem que tomava a frente. A mulher ficava em casa. O homem era o responsável por trazer o sustento da família. Agora imagine só esse homem na condição de paralítico, sem poder trabalhar, o que a família dele sofria, né? O que a família dele sofria. Quanto sofrimento esse homem enfrentou por causa
da sua situação, né? Quanta situação difícil esse homem enfrentou. Amados, quantos de nós estamos hoje aqui, né, por conta de alguma situação também difícil, que praticamente está fora de controle, ou seja, que nós não temos mais como tomar controle da situação, como tentar controlar, ou seja, perdeu já o controle dos nossos recursos, daquilo que a gente quer. Quantas pessoas estão aqui nessa situação? Quantos estão sofrendo com muitos outros problemas decorrente desse problema, dessa situação difícil que talvez você esteja enfrentando? Quantas pessoas estão sofrendo também por causa desse problema que você está vivendo? Ou talvez você seja uma pessoa que está sofrendo por conta do sofrimento de uma outra pessoa, por conta do que outra pessoa está vivendo e está causando um sofrimento também em você. Talvez seja essa a tua situação, porque existe duas situações nesse caso, amados, tá? Tem aqueles que sofrem por você e tem também aqueles que sofrem por consequência da situação que a pessoa está enfrentando. Exemplo, sofrendo por você, ou seja, é uma pessoa que não suporta ver você nessa situação. E sofrendo por consequência da situação é quando aquele problema que a pessoa está vivendo, tá, gera problema também na vida das outras pessoas. A pessoa sofre por tabela, tá? A pessoa sofre porque aquela pessoa está sofrendo, né, se compadece dela. E a outra, a pessoa sofre por causa da situação que a pessoa está enfrentando. Eu conheci uma família que estava sofrendo muito por aquela figura na família, que pode dizer assim, como se fosse o patriarca, né? Aquela pessoa que era respeitada na família, que dava as ordens, que praticamente supria e encaminhava todas as coisas. Esse homem, ele estava uma idade já avançada, estava enfrentando um câncer. E toda a família sofria, pensando na possibilidade daquela pessoa morrer em decorrência ao câncer. E ele morreu, né? E eu conheço também muitas pessoas que estão sofrendo por causa da dureza de coração de outra pessoa. Eu também conheço pessoas que estão sofrendo por causa das palavras que outras pessoas falam, palavras duras, palavras de ofensa, palavras que maltratam, palavras que distratam, palavras que ferem, palavras que machucam. Eu conheço pessoas que sofrem por conta de pessoas que assim agem. Eu conheço também pessoas que sofrem porque tem outras pessoas que estão no vício da bebida, no vício das drogas, no vício do jogo, no vício de tantas outras coisas, e aquilo traz consequências ruins para dentro de casa. Meu pai era um viciado em jogo, né? E por conta disso, minha mãe nunca teve uma casa própria. Por conta disso, meu pai, quando recebia o dinheiro, e ele é bem remunerado, ele era funcionário público, ele era bem remunerado, quando ele recebia, a gente já sabia, porque ele passava 3 dias sem vir em casa, e quando ele voltava liso, porque ele era viciado em jogo, né? Voltava liso, sem dinheiro nenhum, e as contas passadas não eram pagas, e as contas futuras a gente tinha que aventurar com outras pessoas, porque aqueles que vendiam fiado não queriam mais vender para a gente. A casa que estava por pagar, o aluguel, a gente tinha que sair com 6 meses, antes de inteirar 1 ano, porque a gente era ameaçado por causa de despejo. Então tinha essa situação, que pessoas que sofrem por causa do vício de outras pessoas. Tem também situações que pessoas que sofrem por causa de traição no casamento, né?
Tem pessoas também que sofrem por causa de indiferença das outras pessoas. Tem também pessoas que sofrem por causa da grosseria das outras pessoas. Tem também pessoas que sofrem por causa da mentira e mais mentiras inventadas por outras pessoas. Tem pessoas também que sofrem por causa de mesquinharia. Tem pessoas que sofrem por causa da avareza de outras pessoas. Tem pessoas que sofrem por causa do desprezo de outras pessoas. Tem filhos que sofrem pelas decisões dos pais. Tem pais que sofrem pela vida que os filhos estão levando. Tem pessoas que sofrem porque são humilhadas no trabalho. Tem pessoas que sofrem porque estão nessa situação, sendo assediadas no seu trabalho, né? E aqui eu quero fazer uma pergunta. O que te trouxe aqui? Qual é que é a tua situação? Qual é o teu sofrimento? Qual é o milagre que você está precisando de Jesus? Eu quero falar agora sobre o maior milagre, baseado nessa história. Diz o versículo 4 que aqueles homens, não podendo levar aquele paralítico até Jesus, né, não podendo levar aquele paralítico até Jesus, por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura da casa onde Jesus estava, e pela abertura no teto, né, eles baixaram a maca que aquele paralítico estava ali deitado. O versículo 5 diz que, vendo Jesus, tamanha fé dessas pessoas, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E aquele homem ali recebeu o seu primeiro milagre. Só que o versículo 6 e o versículo 7 diz que estavam ali alguns mestres da lei, alguns que andavam junto dos mestres da lei, e aquele ali, vendo aquele milagre que Jesus proferiu na vida daquele paralítico, né, Jesus perdoando os pecados daquele paralítico, eles começaram a falar no seu íntimo, né? Por que que esse homem, Jesus, fala assim? Por que que ele agiu assim? Né? Eles fizeram uma pergunta, e logo a frase seguinte, eles fazem uma afirmativa. Ele está blasfemando. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Né? Só que eles desconheciam que Jesus Cristo, que estava ali, era o próprio Deus. Eles desconheciam isso aí. E do versículo 8 até o 11, diz que Jesus, ao perceber em seu espírito que era isso que eles estavam pensando no seu íntimo, né, disse: por que que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer para o paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o versículo 12 que nós lemos diz que aquele homem se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo que nunca vimos algo assim. Nada igual a isso. E aqui aconteceu o segundo milagre, quando aquele homem foi curado da sua enfermidade, da sua paralisia, né? E as pessoas glorificavam a Deus. Vemos aí dois milagres, um milagre espiritual e um milagre físico na vida daquele homem, né? Dois milagres que aconteceram nesse momento, né? O milagre físico e o milagre espiritual. E, diante disso, né, claramente nós podemos entender qual é o maior milagre de Jesus. Claramente nós podemos entender
que o maior milagre de Jesus foi o primeiro milagre que Jesus fez na vida daquele homem, perdoando os seus pecados. É o maior milagre que o Senhor Jesus pode realizar na nossa vida, é perdoar os nossos pecados. Quando assim nós confessamos para Ele, Ele perdoa os nossos pecados e por conta disso, Ele nos traz a salvação em Cristo Jesus, para que nós sejamos reconciliados com Ele para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o maior milagre que nós temos que entender. É o maior milagre que Jesus pode fazer, porque ninguém pode fazer. Ninguém mais pode fazer, né? Ninguém mais. Nós, com os nossos recursos, diante de uma possível paralisia, nós temos hoje recursos vários, médicos vários, né, que podem trazer uma solução para nós. E eu creio no nome de Jesus, quando nós temos a condição de ir no médico. Eu creio no nome de Jesus quando nós temos a condição de comprar um medicamento. Eu creio no nome de Jesus quando a gente tem acesso a esse recurso, também acontece o milagre na nossa vida. Acontece sim, mas o maior milagre que nós podemos entender é o milagre que Jesus faz em nós, que ninguém pode fazer, que é o milagre de perdão dos pecados e que traz a salvação para todos nós. Por isso, João Batista, ao olhar Jesus, no momento do batismo de Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados, eu quero dizer para você, tá, que aquele homem, ele foi levado para ali, no intuito de ser curado da sua enfermidade, da sua paralisia. Aqueles homens que levaram o paralítico estavam compadecidos dele, estavam cheios de compaixão e levaram aquele homem para ser curado por Jesus. E tendo ali dificuldade de chegar perto de Jesus, abriram no teto, fizeram uma abertura no teto da casa onde Jesus estava e desceram a maca ali diante de Jesus para que ele fosse curado por Jesus. E ali, aquele homem que foi para junto de Jesus com o intuito de receber esse milagre, primeiramente ele recebe o milagre do perdão dos pecados. Tanto é que aqueles mestres da lei que estavam sentados ali questionaram, né? Quem é esse? Por que ele fala assim? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. O nosso Deus, o próprio Jesus Cristo encarnado, Ele perdoa os nossos pecados. Ele que perdoa os nossos pecados. E diante desse entendimento, nós podemos entender que, muitas das vezes, aquilo que a gente quer, Jesus tem algo mais importante para nós. Então, amados, não adianta de nada que nós corrermos atrás de um milagre. Não adianta de nada, nós corremos atrás do milagre. E muitas vezes nós nos cansamos de pedir para Jesus: Senhor, opera o teu milagre em mim. Faz esse milagre na minha vida, Senhor. E o milagre não acontece. Mas é necessário que a gente abra o coração para o Senhor e receba a sua palavra e entenda o que Ele quer para nós. E deixa que Ele realize em nós o seu maior milagre, no nome de Jesus. Amados, baseado nisso, eu quero que você entenda que de maneira nenhuma você pode entrar aqui e talvez sair insatisfeito dizendo que você não recebeu aquilo que você queria. Que talvez a mensagem que você ouviu não foi para você. Porque Deus fala aos nossos corações. Não importa quem esteja aqui, se é o pastor, um outro irmão, uma outra irmã, não importa se é um pastor de fora, não importa. Deus fala aos nossos corações, usando os seus, para ministrar a sua palavra na nossa vida, e nós temos que acolher no nome de Jesus, mesmo que seja uma palavra exortativa. É necessário nós sermos tratados pelo Senhor, para que nós possamos receber outros milagres. Saiba disso. Eu quero trazer uma ilustração para vocês que vocês entendam isso que eu estou falando. Eu creio que todos nós conhecemos a história de Ana, né? No primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, conta a história de Ana, que era esposa de Eucana. Ana
era estéril, não tinha filhos. E por conta dela não ter filho, eu imagino, né, Eucana tinha uma outra mulher, uma concubina, uma amante, uma segunda esposa. E tinha essa mulher com ele, tá, que era, vamos dizer assim, concorrente de Ana. E essa mulher chamada Penina, ela tinha filhos. E por ela ter filhos, ela zombava de Ana. E se você ler a história, aqui é uma interpretação minha, tá? Que eu quero passar para vocês, tá certo? Uma interpretação minha. E por ela sofrer com essa história, tá? Das afrontas de Penina na vida de Ana, porque ela não tinha filhos, Ana sofria muito. Horas ela não comia, ora ela se injuriava, chorava muito por causa das afrontas de Penina. Mas um dia, ela derramou as suas lágrimas diante do Senhor. Na ida ao templo, que acontecia de ano em ano, que ela ia para Jerusalém para sacrificar juntamente com o seu marido, ela foi para o templo. E ali, ela chorou aos pés do Senhor e colocou a sua dor diante do Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e trouxe para ela o filho da qual ela não tinha, porque ela era avançada em idade e era estéril também. A interpretação que eu faço disso é que, primeiramente, Ana tinha que ser curada no seu coração da mágoa que ela tinha por conta dessa pessoa. Amados, o pecado nos impede de recebermos as bênçãos de Deus. E enquanto Ana não foi curada no seu coração, ela não recebeu o milagre do Senhor, tendo ali um filho que ela tanto pediu, que foi o profeta Samuel, um filho abençoado. Entenda isso. É necessário sermos tratados pelo Senhor para que nós possamos receber outros milagres. Por quê? Se tiver algo que nos prende nisso, nós não receberemos outros milagres. Fica travado ali por conta disso. Saiba disso. Tem uma outra ilustração, baseada mais ou menos nessa história, de uma irmã que tinha algo que seria bênção na vida dela. Mas ela tinha que chegar até uma casa para receber essa bênção. Mas para entrar nessa casa, que era uma casa pública, é como se fosse um comércio, né? Um comércio que tinha acesso somente de uma porta, e uma porta estreita, tá certo? Essa pessoa que tinha que chegar nesse comércio para chegar lá, para ter essa bênção, esse objeto, essa coisa na vida dela, que seria bênção. Mas, se ela não fosse nessa loja, não tinha como ela receber essa coisa, essa bênção na vida dela. E nessa loja, nesse lugar, tinha uma outra pessoa que ficava na porta, recepcionando as pessoas, tá? Que essa pessoa que precisava da bênção, não falava com essa outra pessoa. E ela não queria ir ali, para não dar o braço a torcer, e ter que falar com aquela pessoa. Então, o que acontecia? Ela ficava a padecer porque ela precisava daquilo que tinha naquele lugar e ela não entrava por causa dessa pessoa. E ali essa mulher sofreu, até um dia que Deus tocou no seu coração e ela foi lá, né, de uma maneira assim, superficial, ela cumprimentou com um sorriso amarelo aquela pessoa que estava lá na porta, entrou e recebeu sua bênção. E a bênção que ela recebeu foi tão grande, que Deus ministrou o seu coração, falando acerca do perdão. E aquela mulher saiu de lá, e ao sair, chorando, deu um abraço naquela irmã, e ela entendeu o que Deus queria para ela. Amados, tem essas situações que nos faz entender que nós precisamos receber do Senhor o que Ele quer para nós, para que nós possamos avançar na nossa vida e, quem sabe, receber aquilo que nós queremos. Entendeu? Tem situações vividas como essas. Tem a história de um pastor aqui do Nordeste do nosso país, se eu não me engano, Recife. Eu passei parte da tarde pesquisando o nome desse pastor, que eu tive uma palestra com ele pessoalmente, mas não lembro do nome dele.
né? Ele está vivo, a imagem dele aqui na minha mente, mas eu não lembro o nome dele. Quando lembrar, eu mando para vocês aí no grupo. E essa história é real. Esse pastor, ele foi visitar uma irmã da igreja que estava hospitalizada. Aquela irmã tinha passado por um processo ruim de saúde, estava ali, foi internada, passou por uma cirurgia, e o pastor foi lá visitar a irmã. E ele está lá visitando a irmã e estava sentindo uma leve dor de cabeça, né? Ele preocupado com aquela dor de cabeça, porque ele é uma pessoa muito sadia, porém nunca tinha problema de dor de cabeça, né? Ele resolveu ir até a enfermeira para medir a sua pressão, alguma coisa assim, para, de repente, quem sabe, pegar um comprimido, um analgésico e passar aquela dor de cabeça. Amados, a história que esse pastor conta, ele só lembra até aí. Ele só vai lembrar depois, quando ele acordou no hospital, e ele tinha passado por uma cirurgia, porque aquele homem estava infartando, e ele não sabia disso. O que é que eu quero falar com você? Que muitas das vezes, amados, nós estamos vivendo algo que nós não sabemos o que está acontecendo conosco, mas é necessário que a gente receba do Senhor o milagre para que a gente possa ser abençoado. Aquele pastor foi para ali com o intuito de visitar a irmã, e mal ele sabia que era ele que precisava de tratamento, porque senão ele morreria, entendeu? E assim muitas vezes acontece conosco, amados. E é importante nós sabermos que o milagre espiritual é muito importante para todos nós. O milagre espiritual é muito importante na nossa vida. Eu quero trazer alguns versículos aqui para que você entenda a importância do milagre espiritual na nossa vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amados, preste bem atenção nesse versículo aqui. Deus tem algo importante para nós. Uma carreira que nós devemos percorrer, tá? Um caminho que nós devemos percorrer e correr com perseverança. Correr com perseverança nesse caminho proposto para todos nós, para que nós sejamos abençoados. Mas essa reflexão aqui, baseada numa vida dos atletas gregos e tudo mais, né? O escritor de Hebreus fala, né, que para nós podermos ter uma corrida e que a gente venha obter um resultado, é necessário que a gente esteja despido de tudo aquilo que possa nos atrapalhar. Uma roupa leve, um sapato bom e tudo mais, né? Tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Isso fala também na nossa condição física, né? Comer bem, tratar bem da saúde e tudo mais. E também dos pecados que acontecem na nossa vida. Essa mensagem fala dessa reflexão e traz o entendimento do pecado. É necessário tirarmos o pecado da nossa vida para que nós possamos prosseguir nessa corrida. Porque se tivermos coberto de pecados, nós vamos ser ali presos e nós não vamos conseguir andar. Então, entenda isso da importância do milagre espiritual. Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Tá? O salário do pecado é a morte. E a morte, o salário do pecado é a morte, nós temos que entender que o pecado nos separa de Deus. A morte é uma separação espiritual de Deus. Por isso, muitas das vezes nós oramos, por isso, muitas vezes nós pedimos, e Deus não atende o nosso pedido. Por quê? Por causa dos nossos pecados que nos separam de Deus. Mas esse versículo também nos fala que assim como o salário do pecado é a morte, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que milagre de Deus tem para nós. Que milagre de Deus tem para nós. Romanos, capítulo 3, versículo 23, dizendo assim, olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos destitui da glória de Deus. Por
Por isso Jesus Cristo veio, para nos restituir novamente, para que estejamos juntos da glória de Deus. Isaías 64, versículo 6, diz: somos como impuros, né? Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe, né? Esse versículo aqui muito me lembra também Salmo de número 1, né? Que fala que os pecadores são como palha seca que o vento leva e tudo mais. Então, isso nos fala da importância do milagre espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso muito acontece, amados, né? A gente sabe o que é que deve fazer. E às vezes a gente não faz. Às vezes de birra. Às vezes de... né? Porque a gente tem algo com outra pessoa. Não, ela vai ver. Sabe o que eu vou fazer? Vai ser assim, né? E Deus não quer que a gente faça assim. E a gente sabe que tem que fazer o bem. E a gente age contrariamente. E, portanto, por essa situação, nós necessitamos de um milagre espiritual. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós, né? Todos nós pecamos e necessitamos de um milagre espiritual na nossa vida. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Tá? Olha só. Quem esconde os seus pecados não prospera de maneira nenhuma, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. João 8,34 diz: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pode observar. A pessoa que vive pecando, ela é escravo daquele pecado. Aquele que comete pornografia, dificilmente sai de lá porque está escravizado. Aquele que comete adultério, está escravizado. Aquele que mente, está escravizado na mentira. Quem comete pecado é escravo do pecado. Mas 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Imagine só, irmão, né? A gente conhece aquela pessoa que vive a mentira e diz: rapaz, tu é do diabo. Tu é do diabo, né? Mas glória a Deus, que se manifestou aquele que destrói as obras do diabo e nos dá a alegria de estarmos novamente com o Senhor. Por isso, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Amados, quando nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a alegria de estar novamente na presença do Senhor. Nós nos alegramos de estar na presença do Senhor sem o pecado, porque Deus proporciona em nós tamanha alegria que é imensurável. Mas aqueles que estão no pecado, eles são constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar que nós estamos no pecado. É como se a mão de Deus pesasse sobre nós, ali na nossa consciência, nos acusando do pecado, né? E o pior ainda, que o diabo também, ele aponta o dedo, dizendo assim: olha aí, ó, isso que é de Deus, mas vive pecando. E eu quero compartilhar com você, para encerrar essa parte aqui, né? Quero compartilhar com você Salmo 32, Salmo de número 32, que é a alegria de Davi, quando recebeu o perdão de Deus
do pecado que cometeu, do pecado de adultério e de homicídio. Olha só o que diz Davi aqui no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, né? A quem o Senhor não atribui culpa, a quem, né, não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões. Davi aqui, momento de alegria, quando colocou diante de Deus o seu pecado. Então, amados, eu quero dizer para você que hoje tem muitas pessoas que precisam e vêm na presença de Deus porque querem seus milagres. E o pior é que muitos se enganam, porque querem milagres físicos, querem receber casa, querem receber carro, querem receber coisas parecidas. Se você olhar as igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, elas estão lotadas de pessoas que estão enganadas, que vão em busca disso. Eu quero que você não fique desapontado saindo daqui, o pastor me desiludiu, né? Desiludiu, porque eu estou atrás de uma bênção desse tipo aqui, e eu quero te dizer que Jesus Cristo aí não te abençoa disso aí não. Mas eu quero te dizer que o milagre que o Senhor Jesus faz na nossa vida, nos transformando espiritualmente, nos coloca numa condição de pessoas sensatas, pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas equilibradas, que, diante da vida nova, e diante daquilo que o Senhor nos prepara espiritualmente, nós temos sim condições de trabalhar e ser prósperos juntamente com a nossa família e sermos extremamente abençoados no nome de Jesus. Portanto, nós temos que entender da importância, né, dos milagres do Senhor Jesus, o maior milagre da nossa vida. Não estou chamando vocês de pecadores, não. Tá? Mas eu estou dizendo que é muito importante o Senhor realizar em nós os nossos milagres. E essa história, para encerrar aqui, minha última parte, essa história, ela mostra para nós algo que nos sinaliza acerca desses pecados. Eu recebi em 2017, lá na primeira igreja batista de Capanema, o pastor Dirceu, que ele é da Junta de Missões Nacionais, também é pastor de uma igreja no Acre, e também ele é o diretor executivo lá da convenção acreana. Né? E ele foi lá na primeira igreja batista de Capanema, ele esteve lá com outro pastor e ministrou a palavra nessa noite, lá nesse domingo, e ele falou algo interessante, que na igreja existe o santificômetro, né? Santificômetro. O santificômetro ele fica ali na portaria, bem ali, pendurado no alto da porta, fica lá o santificômetro. Quando as pessoas saem de lá, de fora, e entram no templo, que passa pelo santificômetro, é como se ela mudasse, e agora ela é uma pessoa santa. Olá, meu irmão, graça e paz. Tudo bem, meu irmão? Olá. Mas quando passa do santificômetro para fora, ela se transforma novamente, e fecha a cara, e vai viver a sua verdadeira vida. E eu quero dizer também para vocês que existe o milagre, o sensor de milagre. Existe o sensor de milagre que também tem na igreja, mas ele é mais simples. O manual para que você possa operar esse detector de milagre na sua vida é a palavra de Deus. E o Espírito Santo fala para nós, dizendo para nós aquilo que nós temos que fazer. Portanto, baseado nessa história, eu quero falar de 3 coisas aqui que podem apontar que nós precisamos, sim, de um milagre ou não. Não vão ficar chateados comigo. É a palavra de Deus. As evidências que dizem que nós precisamos de um milagre do Senhor. Tá?
Versículo 2, capítulo 2, versículo 2 diz que muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e eles pregavam, Jesus, lhes pregava a palavra. Versículo 2 diz isso aqui, tá? Muita gente se reuniu ali na casa de Jesus, de forma que não havia mais lugar nem junto à porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Amados, esse versículo diz que era muita gente que estava ali, vinda de vários lugares. Eles estavam em pé, não havia cadeira, né? Não se sabia como é que estava o tempo, se era de dia, se o sol estava quente, ou se era noite, se estava frio, ou se estava chovendo, mas muita gente estava ali e não arredava o pé, estava lá, ali, juntos, para ouvir a palavra. Eles estavam cansados, eu imagino, com fome, pois tinham vindo de muitos outros lugares, conforme diz o capítulo 1, versículo 45. E eu imagino que havia crianças que choravam ali, naquele lugar, mas eles não saíam lá de junto de Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra. Eles estavam ouvindo a palavra somente, ou seja, não era um evento festivo, tá? Não era um evento festivo, não tinham recebido um convite especial para estar ali, não haveria um coquetel depois do culto, né? Não haveria distribuição de cesta básica, não haveria distribuição de brindes ou presentes no final do culto, nem haveria sorteio de nada, não tinha um pastor de fora, eles estavam ali tão somente por Jesus, e ali ficaram ouvindo a palavra do Senhor, os seus ensinos. Será, amados, que nós temos essa motivação? Imagine você chega aqui na igreja, está lotado de gente, não tem mais cadeira, né? Você chega, você olha para todas as cadeiras, não tem cadeira aqui. E você é obrigado a ficar do lado de fora. Talvez esteja chovendo, talvez esteja um culto matinal, esteja um sol muito quente. Você ficaria para ouvir a palavra? Né? Eu conheço pessoas, amados, que só vêm para a igreja aos domingos. Eu conheço pessoas que se vêm para a igreja domingo, não vêm na quarta. Eu conheço pessoas, amados, que só vêm para a igreja quando tem algo especial, ou então algum momento, alguma data comemorativa. Se nós temos a dificuldade de repente, para ouvir a palavra do Senhor, não importa quem vai pregar, se é o irmão, se é a irmã, se é o pastor local, se é um pastor de fora, se é outra pessoa, não importa. Se nós temos dificuldades para ouvir a palavra do Senhor, se nós colocamos empecilhos e nós não nos alegramos em ouvir a palavra do Senhor, isso é um sinal que nós precisamos de um milagre. 2, versículo 3. E vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Eu falei agora há pouco que muitas das vezes nós sofremos por causa da consequência do que outra pessoa está vivendo ou fazendo. E eu quero aqui perguntar se você, hoje, você continua sofrendo com essas pessoas, ou se você já teve a iniciativa de trazer essa pessoa que precisa do encontro com o Senhor aqui no templo. Você já se manifestou, de repente, de trazer o seu cônjuge que não aceitou Jesus ainda? Você já pensou em trazer um filho que precisa ter um encontro com o Senhor? Você já se manifestou em trazer talvez a sua mãe, o seu pai, ou seja, um outro parente? De repente você conhece alguém na sua família que lhe faz mal, que lhe maltrata e profere palavras. Você já teve a iniciativa de trazer essa pessoa na presença do Senhor, como esses homens trouxeram esse paralítico na presença do Senhor para ser curado? Você tem essa iniciativa? Se nós não temos essa iniciativa, né, nós precisamos do milagre do Senhor. Mas vamos trocar de personagem.
De repente as pessoas estão ali, querendo nos levar para na presença do Senhor. E faz convite, e o pastor lança o convite na igreja: venha para o culto, é ceia hoje, venha lá, não perca, você não pode ficar de fora, você tem que congregar. E a pessoa não está nem aí, né? Não está nem aí. Não vou na igreja hoje. Não vou na igreja hoje. Tenho algo mais importante. Não vou na igreja hoje, né? Se isso acontece na nossa vida, nós precisamos do milagre do Senhor. 3, e último, versículo 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus, aqueles homens, não podendo levar aquele homem paralítico até Jesus, por causa da grande multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que aquele homem estava deitado. Amados, aqui nós vemos que aqueles homens não conseguiram chegar dentro da presença do Senhor. Quantos empecilhos acontecem na nossa vida que nós insistimos de estar na presença do Senhor? Quantos empecilhos de repente acontecem, né? Vai sair de casa, às vezes o menino fez xixi na fralda, sujou a roupa, né? Às vezes o marido está atrasado, a mulher ainda não se arrumou, não tenho carro hoje, choveu de tarde, eu encravei uma unha, não dá para ir hoje na igreja. Quantas dificuldades nós temos que de repente nós colocamos como empecilho de ir na igreja. Olha só a fé desses homens, né? Não podendo chegar até junto de Jesus, eles não mediram esforços, abriram ali no teto um buraco naquela casa e desceram a maca ali junto de Jesus, porque eles queriam ver o milagre na vida daquela pessoa. Quantos de nós nos esforçamos, independente dos empecilhos, dos atrapalhos, das dificuldades, nós insistimos de estar na presença do Senhor para receber a sua palavra, para receber o milagre dele. Aquele homem foi para lá porque ele queria ser curado da sua enfermidade. E ele recebeu o primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre espiritual. E logo depois, Jesus realiza o seu segundo milagre, curando aquele homem da sua enfermidade. Se nós colocamos dificuldades de estar na casa do Senhor por causa de empecilhos, nós precisamos do milagre do Senhor. Eu queria que você atentasse, estou concluindo aqui. O versículo 5 diz que, vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui nós podemos observar que Jesus não passou alheio à fé daqueles homens, de chegarem junto de Jesus. Jesus ficou impactado com aquela fé, a vontade, o desejo de estar lá junto do Senhor para ser curado. Tamanha fé, tamanho desejo e crença, né? Eu creio que Jesus pode fazer um milagre. E talvez você tenha insistido, ou tenha insistido de vir na casa do Senhor, e você não vê o milagre acontecer. Mas é primordial também que nós tenhamos fé. Primeiramente, crendo que Ele é o Filho de Deus. E que Ele sim pode fazer um milagre em nós. Talvez não o milagre que nós queremos, mas primeiramente o milagre que Ele quer realizar em nós. E com certeza, nós receberemos e seremos muito abençoados pelo Senhor. Porque o Senhor é grandioso, poderoso e misericordioso. Quantos de nós precisamos do milagre do Senhor? E talvez nós estejamos atravancados por muitas outras coisas. E precisamos receber esse milagre do Senhor, para que as outras coisas comecem a acontecer. Quero orar pela sua vida, quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu queria que você, nessa hora, ficasse de pé e refletisse um pouco acerca do que você ouviu na sua vida, acerca daquilo que Jesus quer
para você.